Igreja querida, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. É sempre uma alegria, como o pastor Moab estava falando, estar aqui com os irmãos já dispensa formalidades, né? A gente se sente em casa, sempre bem acolhido, vendo alguns irmãos conhecidos, rostos conhecidos, e hoje em dose tripla, né? Eu, minha esposa, a irmã Yasmin, que está aqui na frente, o pequenininho, o Charles também. E a gente fica muito feliz de estar aqui com os irmãos, servindo os irmãos nesse evento tão relevante e trazendo para vocês também o abraço da Igreja Batista de Apodi, o abraço da Igreja Batista do Moreno, onde a gente atualmente está servindo no ministério. Meus irmãos, o desafio que a gente tem dessa noite é pensar num tema muito relevante para a nossa vida espiritual, sobre o padrão do cristão. O padrão do cristão. Para isso eu quero convidá-los para a carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos fazer a leitura de um único versículo, o versículo que foi confiado a mim. De Romanos capítulo 12, nós faremos a leitura apenas do versículo 2, para aprendermos nessa noite, nesse texto, sobre o padrão do cristão. Romanos capítulo 12, e versículo de número 2, é o texto que teremos por base nessa noite. A palavra do Senhor diz assim, palavras do apóstolo Paulo: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor assim fale aos nossos corações por meio dessa passagem. Queridos, é provável que a palavra que nós estamos utilizando no tema dessa mensagem, e que Paulo também utiliza no corpo desse texto, a palavra padrão, talvez não seja uma palavra tão presente no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. Eu arrisco dizer que, tirando aqueles que são aqui engenheiros, trabalham na contabilidade ou na programação virtual, talvez o restante nem se lembre da última vez que utilizou essa palavra padrão. Mas por mais que essa palavra não seja uma palavra tão presente na nossa boca, ela é uma palavra muito presente no nosso dia a dia. Porque todas as coisas que nós estamos lidando com elas no nosso dia a dia, elas seguem aquilo que nós chamamos de um determinado padrão. Então, se você olhar, por exemplo, aqui ao nosso redor, a gente vê um prédio que foi construído num determinado padrão, na maneira como as paredes foram erguidas, alinhadas, o espaçamento entre as janelas, a altura das portas. Nós vemos bancos e cadeiras que estão organizados num determinado padrão, todos eles voltados aqui para o púlpito. Nós vemos caixas de som organizadas num determinado padrão, voltada para o público. Nós vemos um estilo de vestimenta que atende um certo padrão de formalidade. Os padrões estão em todas as partes, eles são inevitáveis. Se a gente olhar não só para fora de nós, mas também para nós, para a nossa própria vida, a gente vai perceber também que a nossa vida ela é cheia de padrões. A gente tem um padrão para o horário, a gente acorda tal hora, dorme tal hora, tira aquele cochilo tal hora. A gente tem um padrão para o nosso orçamento financeiro, gasta com isso, não gasta com aquilo, aquele que a gente chama de padrão de vida, né? A gente tem um padrão para a nossa maneira de se alimentar, a gente almoça isso, a gente janta aquilo, ou seja, toda a nossa vida, ela está recheada desses padrões que nós estamos utilizando no nosso dia a dia. Então, quer seja conscientemente ou inconscientemente, a nossa vida sempre está funcionando com base em certos padrões. E eu não digo isso apenas sobre a nossa vida material, eu digo isso também sobre a nossa vida espiritual. Porque se você olhar não só fora de você, não só para você, mas também em você, dentro de você, você vai perceber que esse coração que está batendo aqui dentro, essa alma, esse ser interior que nós carregamos aqui no nosso corpo, ele também funciona de uma forma padronizada. Todos nós temos aquilo que podemos chamar de um padrão espiritual, um funcionamento espiritual definido. Todos nós estamos fixados em certos pensamentos, certos sonhos, certos medos, certos receios, certos desejos, vontades, atitudes, anseios que ditam não só o que a gente sente aqui dentro, mas que ditam tudo aquilo que a gente faz aqui fora, porque todo ser humano tem isso, quer seja salvo ou perdido, quer seja crente ou descrente, todo ser humano ele tem um padrão espiritual para viver.
A diferença é que algumas pessoas têm um padrão espiritual ruim, que leva elas cada vez mais para longe de Deus, uma forma de funcionar alheia e antagônica à pessoa de Deus, e outras pessoas têm um padrão espiritual bom, que traz essas pessoas cada vez mais para perto de Deus. E quando Paulo escreveu Romanos capítulo 12, versículo 2, ele estava falando exatamente sobre esse segundo grupo de pessoas. Ele estava falando sobre aquelas pessoas que receberam um novo padrão espiritual para viver. É tanto que se você voltar os seus olhos para o versículo 1, você vai ver o apóstolo Paulo descrevendo essas pessoas que se entregaram totalmente a Deus por causa da misericórdia que elas acharam em Jesus, da misericórdia que elas acharam no Evangelho. Pessoas que estão completamente entregues a Deus e que agora funcionam num padrão de vida diferente do mundo lá fora. E o alvo de Paulo é mostrar para nós de que forma a gente pode enraizar cada vez mais esse padrão espiritual saudável na vida do crente. Enraizar, vivenciar e experimentar cada vez mais esse padrão espiritual saudável na nossa vida cristã. A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai mostrar para nós sobre o padrão do cristão, a primeira atitude que esse padrão destaca aqui para nós, é a atitude de abandonar o mundo. O padrão do cristão sempre leva ele a essa atitude de abandonar o mundo. O que é que o apóstolo Paulo diz aqui logo de início? E não vivam conforme os padrões deste mundo. É importante a gente afirmar, já de início, que esse mundo que o apóstolo Paulo faz menção aqui, não é o mundo físico que nós conhecemos aqui como o planeta Terra. O que Paulo está falando aqui não é que o crente ele tem de abandonar o planeta Terra, ele tem de vender sua casa no planeta Terra, se juntar a Elon Musk e comprar uma casa lá no planeta Marte, lá daqui a alguns anos. Não é isso. Paulo não está falando sobre um mundo geográfico, um mundo material. Paulo está falando aqui sobre um tipo de mundo que é espiritual. O tipo de mundo que Paulo está mencionando aqui é esse sistema de valores que dita a dança dessa sociedade lá fora, cega, sem Deus, ímpia e perdido. O mundo que Paulo tem em mente aqui é essa organização diabólica das ideias, dos comportamentos, dos desejos de uma sociedade ímpia. É essa bússola quebrada que sempre está apontando para as pessoas um caminho que leva elas cada vez mais para longe de Deus, para longe do Evangelho, para longe da graça da salvação. Como Paulo vai dizer mais tarde, em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 4, esse é o tipo de mundo que é governado pelo próprio diabo. Ele é o príncipe desse mundo, ele é o rei desse mundo, ele é o Deus desse século, o Deus dessa era, o Deus desse mundo. E, geralmente a gente pensa na linguagem bíblica, né? Como o Salmo 24 vai dizer, do Senhor é a terra, sua plenitude e o mundo, os que nele habitam. Mas esse mundo aqui, esse mundo caído, corrompido, cego, desvirtuado, distorcido, ele é governado pelo príncipe das trevas. O Deus desse século que cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. O próprio diabo. É o diabo quem está desenhando, é o diabo que está escrevendo, apontando todo o roteiro, a agenda, os costumes, os valores, as culturas, as normas e a direção de vida que essa sociedade sem Deus vai perseguir a todo custo. De modo que é assim que nascem os famosos padrões mundanos, né? Um padrão financeiro mundano, como a gente vê lá fora, onde o dinheiro, ele não somente é buscado, mas é idolatrado como um tipo de Deus, algo que vale a pena você se matar por isso. Um padrão romântico mundano, como a gente vê muito nas séries, nos filmes, sabe? Onde o sexo fora do casamento ou o sexo antes do casamento é totalmente ilícito, é totalmente cabível, é totalmente justificável. Um padrão verbal humano, onde palavrões são só expressões, não tem problema nenhum. Um padrão emocional mundano, onde muitas vezes sentimentos ruins, como o ódio, a vingança, são legitimados, são justificados. Um padrão hedonista mundano, onde o prazer irrestrito e irresponsável sempre vai ser buscado, sempre vai ser idolatrado, e por aí vai. É isso e muito mais que Paulo tem em mente, quando ele afirma aquilo que a gente leu aqui no texto: não vivam conforme os padrões desse mundo. É disso que ele está falando. Essa maneira de se organizar e de funcionar de um mundo cego,
que procura sua alegria em qualquer canto que não seja Deus, sua palavra e seu evangelho. É um estilo de vida sem Deus, um estilo de vida sem Deus. O que é interessante é que Paulo destaca aqui que esse mundo perverso, distorcido e cruel, ele não está apenas, distante, alheio e indiferente ao cristão. Na verdade, esse mundo mau, essa era, esse século, esse sistema corrompido, ele está pressionando o cristão. Isso porque quando Paulo fala, como a tradução até revista corrigida vai enfatizar com mais precisão, quando Paulo fala sobre o crente não se conformar com esse mundo, o que ele tem em mente aqui é literalmente uma forma. Sabe a forma que você usa lá na sua casa para fazer um bolo? Você pega aquela massa, coloca naquela forma, aquece aquela massa e depois aquela massa ganha o formato e o desenho daquela forma. E é mais ou menos isso que acontece com o crente. É como se todo dia o crente fosse espremido, fosse empurrado, todos os dias para quê? Para assumir a forma desse mundo. Todos os dias nós somos essa massa que está sempre sendo aquecida com diversas tentações que esse mundo usa para fazer a gente viver como o mundo, para fazer a gente pensar como o mundo, para fazer a gente falar como o mundo, agir como o mundo age. É isso que nós chamamos da pressão da secularização. É a pressão de um sistema que está contra nós, tentando nos fazer, nos atrair, nos seduzir para sermos iguais a eles. E isso acontece, sabe quando? Todos os dias e todas as horas da vida do crente. Nós não podemos ser ingênuos nesse assunto, irmãos. Às vezes, um dos erros que nós cometemos é o erro de achar que o mundo mau, ele está apenas nos observando. Ele está só lá observando. Não, agora o fulano de tal, ele é crente. Não vamos mais mexer com ele, não, vamos deixar ele lá no canto dele, a gente fica no nosso. É como se o mundo estivesse ali completamente indiferente à nossa situação espiritual, né? Apenas observando o crente, mas não, o mundo não está apenas observando o crente, ele está atacando o crente. Ele está tentando se desenhar no crente, ele está tentando fazer com que os crentes sejam iguais a ele. É isso que o mundo e o diabo estão fazendo contra nós todos os dias. A estratégia que ele usa é variada, muda de crente para crente, mas a finalidade é a mesma, é fazer o crente viver um padrão de vida mundano. É a finalidade. Ele chega para o marido e diz que o marido é um besta por ter só uma esposa. E depois de mentir e iludir o marido, começa a envolver o marido numa aventura romântica em nome do amor. Ele chega para o filho, adolescente e jovem, e diz que ele é um idiota por estar seguindo princípios tão retrógrados, ultrapassados, tão tolos, tão antigos. E aí depois ele mostra para esse mesmo filho, adolescente e jovem, o prazer de uma vida de bebidas, de farras, de drogas, de sexo ilícito e por aí vai. Ele chega para a mulher cristã e diz que ela é uma besta porque ela está se guardando. E depois conta para ela a mentira, que ela precisa encontrar sua identidade em 100 relacionamentos repetitivos, abusivos e sem sentido, que não vai levar ela para lugar nenhum. São ataques variados, ataques estratégicos. É por isso que eu e você, como crentes, nós não podemos baixar a nossa guarda nem por um segundo. Porque o mundo não para de atacar a nós. O mundo sempre está em modo de ataque. Ele sempre está tentando desenhar sua imagem em nós. Nós somos acostumados com a linguagem de que o crente ele está sendo formado à imagem e semelhança de Deus, e isso é verdade. Deus está nos formando cada vez mais à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas sabia que o mundo também está tentando fazer isso? Todos os dias o mundo está tentando desenhar a gente a sua imagem. Todos os dias nós estamos sendo pressionados, empurrados para assumir o formato desse mundo. É isso que Paulo está destacando aqui. E é isso que de fato nós não podemos negligenciar, meus irmãos. O mundo sempre está tentando nos fazer iguais a eles. De formas às vezes completamente inofensivas aos nossos olhos. Seja através de centenas de vídeos que nós rolamos por dia na timeline das nossas redes sociais, vídeos que muitas vezes parecem inofensivos, mas que lá no fundo estão moldando uma mentalidade mundana no nosso coração. Seja através de propagandas na televisão, de políticas públicas, de ameaças ou de promessas, de elogios ou de críticas, de zombarias, através de filmes, jogos, arte, literatura,
música, conversas, o mundo sempre vai achar o ponto fraco do crente e explorar essa fraqueza, tentando fazê-lo virar um crente mundano. Um crente que vive um padrão de vida que é completamente alheio à vontade e à palavra de Deus. É por isso que Paulo diz que nós devemos resistir a esse processo. O crente precisa evitar o padrão mundano. Como um certo comentarista disse, falando sobre esse texto, o cristão não é e não deve ser um tipo de camaleão que sempre está assumindo as cores do ambiente ao seu redor, sempre se camuflando, sempre assumindo o formato de onde ele está. Não, o cristão precisa ser diferente do mundo, porque o padrão do cristão é esse aqui. O padrão do cristão é a diferenciação, é um estilo de vida completamente alternativo, onde nós vivemos, falamos, pensamos, enxergamos, amamos, de uma forma completamente diferente da maioria lá fora sem Jesus. Fazemos a diferença nesse mundo mau. Eu acho que isso é algo que nós precisamos não só reafirmar na nossa época, mas também detalhar. Por que eu digo isso? Porque às vezes nós encontramos na comunidade evangélica na qual vivemos, no Brasil e no mundo, crentes que têm caído em diferentes extremos quando lidam com esse assunto da diferença, do crente ser diferente. Existem, por exemplo, aqueles crentes que vão para o extremo nesse assunto do conformismo. Crentes que querem se parecer com o mundo. Não é que eles se parecem para o mundo depois de... Não, eles nem lutam. Eles querem, de fato, se parecer com o mundo. Viver como o mundo vive. Às vezes, eles anexam a essa defesa a desculpa de que estão fazendo isso por causa de um suposto evangelismo estratégico, né? Interpretando equivocadamente aquelas palavras que o apóstolo Paulo disse sobre fiz-me tudo para com todos. Eles vão dizer, não, para a gente ganhar o mundo, a gente precisa ser igual ao mundo. O resultado é crente falando palavrão, é crente se embriagando nas esquinas, é crente criando bloco de carnaval para evangelizar na época de carnaval, bloco de carnaval gospel. Mas o objetivo aqui da gente é só evangelizar. E o resultado disso, meus irmãos, a gente, me perdoe a expressão, a gente está feio de ver, né? O nome de Jesus é envergonhado, o nome da igreja é vilipendiado, sabe? O nome do evangelho é colocado na lama por pessoas que vivem iguaizinhas ao mundo, pessoas que vivem vidas totalmente sujas e imorais. Pessoas que, como Tiago vai dizer lá no capítulo 4, versículo 4 da carta que escreveu, elas provam a sua inimizade com Deus por causa da afinidade que elas têm com esse mundo. São crentes libertinos que, tentando se conformar a esse mundo, dão brecha para esse mundo zombar da igreja, né? Ironicamente, aqueles crentes que tentam ganhar o mundo, sendo igual ao mundo, acabam afastando ainda mais o mundo perdido da boa nova do evangelho. É o extremo do conformismo. Mas sabe outro extremo muito perigoso também, que a gente tem de evitar nesse assunto? É o extremo do inconformismo. É aquele crente que ele não quer ser apenas diferente, ele quer ser um diferentão. Sabe? Ele quer ir para o extremo, ele quer uma parte radical mesmo da coisa. São crentes que têm uma abordagem completamente superficial desse texto que a gente está estudando aqui nessa noite. Crentes que limitam o que Paulo está dizendo aqui a regras que Deus nunca criou. Eles dizem assim, está vendo, não pode ser igual ao mundo não. Então não pode ir para o cinema, não pode cortar o cabelo, não pode usar short, não pode usar batom, não pode usar uma maquiagem, não pode jogar Uno, não pode fazer isso, não pode se vestir dessa cor, sabe, tudo em nome de uma suposta santidade radical. Acham que isso é ser diferente do mundo. E o resultado dessa postura extremista de inconformidade são crentes soberbos que se acham mais espertos do que Deus, ao ponto de criar regras, exigências e mandamentos que o próprio Deus nunca criou, que o próprio Deus nunca deu para o seu povo. Sabe, o resultado são crentes confusos que vivem um zelo sem entendimento e que afastam ainda mais as pessoas da simplicidade do evangelho. Crentes que, infelizmente, incorporam aquele legalismo que foi veementemente combatido por Jesus. Mas o meio termo de tudo isso é o que Paulo está realmente dizendo aqui. Tudo bem, se não é uma postura conformista, nem um extremo inconformista, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo não está falando sobre a libertinagem da gente mergulhar no mundo e ser igual ao mundo. Não é como Demas fez, amando o presente século e abandonando o evangelho.
Paulo também não está falando sobre o crente ele viver um legalismo onde ele sai desse mundo literalmente e vira uma espécie de ET religioso que sempre está sendo o máximo de diferente possível, não. Jesus disse, eu não peço que você tire eles do mundo, eles vão ficar lá, numa vida comum como todo mundo tem. O meio termo, o equilíbrio é a gente viver nesse mundo, mas fazermos a diferença nesse mundo. Alguém já disse que o barco está na água, mas a água não está no barco. É esse tipo de vida que nós somos chamados a viver. É vivermos uma vida comum. O crente está trabalhando como qualquer outra pessoa está trabalhando. O crente está se vestindo ali, claro, não de forma sensual, se vestindo ali normalmente. Ele tem um time de futebol, ele assiste filme, ele escuta música. Mas se você for conversar com aquele crente, você vê um padrão de vida diferente. Até mesmo nas mesmas coisas que ele faz para o mundo, como trabalhar, por exemplo, ele não faz pelos mesmos motivos. Por quê? Porque é um padrão espiritual diferente funcionando naquele coração, sabe? É um estilo de vida completamente alternativo. Valores, visão, desejos, palavra, esperança que se assemelham não àquilo que o mundo defende, mas aquilo que Deus requer de nós na sua palavra. É esse tipo de diferenciação que nós devemos viver, meus irmãos, mesmo no nosso dia a dia comum nesse mundo. Um padrão espiritual diferente, livre de qualquer mundanismo. Mas é claro que esse tipo de vida, ele só pode ser alcançado por meio de uma transformação constante. Essa é a segunda atitude presente no padrão do cristão. É a atitude de ele procurar a transformação de vida. Paulo continua no versículo 2 dizendo, mas deixem que Deus os transforme. Ou seja, é como se ele estivesse enfatizando aqui que essa transformação vem de Deus. Vem de Deus, ela vem do alto. É uma transformação vertical, uma mudança operada pela própria mão de Deus. A voz passiva aqui no texto indica justamente isso. Paulo não está dizendo, transformem a si mesmos, mudem a si mesmos, vocês conseguem, vocês podem. Não, ele está dizendo, prossigam sendo transformados. Deixem a mão de Deus mudar e santificar vocês. E queridos, isso aqui não é apenas um detalhe técnico e irrelevante do nosso texto. Pelo contrário, isso aqui é uma verdade encorajadora para nós. Porque quando Paulo diz, deixem Deus transformar vocês, mudar vocês, capacitar vocês, o que ele está dizendo ali nas entrelinhas é, vocês não estão sozinhos. Vocês não estão sozinhos. Vocês foram chamados para a contramão desse mundo, mas quem está do lado de vocês é Deus. Vocês não são soldados solitários, abandonados, esquecidos no meio de uma guerra. Vocês não são alvos fáceis desse mundo mau. Não, vocês estão sendo auxiliados, protegidos, acompanhados e fortalecidos pelo próprio Deus. O mesmo Deus que está nos chamando para guerrear contra o mundanismo é o Deus também que está nos capacitando para essa batalha. E faz isso como? Através daquilo que Paulo chama de transformação. Transformação. A palavra transformação aqui no grego original é a mesma palavra, tem a sua raiz na palavra que nós temos hoje como metamorfose. Metamorfose. É a palavra que nós utilizamos, por exemplo, para descrever aquela mudança radical que uma lagarta sofre ao se transformar numa borboleta. Ela entra naquele casulo pequenininho, presa à força colossal da gravidade, sem conseguir se elevar nem por alguns centímetros, e quando ela sai daquele casulo, ela tem asas suficientes para desafiar a gravidade e voar por metros e metros de distância do solo. Que processo, sabe, estrondoso, esplêndido, é uma mudança realmente grandiosa. É essa palavra, metamorfose, transformação, que Paulo usa aqui no texto. Para se ter uma ideia, é aquela mesma palavra que os evangelistas usaram para descrever a transformação que Jesus sofreu lá no Monte da Transfiguração. Lembram quando o aspecto de Jesus, a pessoa de Jesus se transformou diante dos seus discípulos e ele ficou mais brilhante do que a luz do sol? Metamorfose, transformação. Mais tarde no Novo Testamento, Paulo vai fazer menção novamente dessa palavra, descrevendo isso aqui nós vamos até meia-noite, viu? Está bem carregadinho.
2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, Paulo vai mencionar novamente essa palavra, dizendo: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Meus irmãos, juntando tudo isso, o que é que nós temos? O que nós temos aqui, quando Paulo diz, deixem Deus transformar vocês, é uma promessa de que se o crente ele se compromete a abandonar o mundo e procurar a transformação de vida, Deus fará uma transformação radical na vida desse crente. Não é uma transformação superficial. Ah, Deus me mudou porque antes eu não ia para a igreja ao domingo, e agora eu vou para a igreja ao domingo. Foi a maior mudança que eu vi na minha vida. Não é uma mudança superficial, é uma mudança radical, sabe? Uma mudança colossal, uma mudança estrondosa, uma transformação feita pela própria mão de Deus, transformando completamente o nosso interior. Mas é claro que para que essa mudança aconteça, a gente tem de fazer nossa parte também. A gente tem de fazer nossa parte, porque essa transformação, Paulo diz, ela acontece pela renovação da mente. A renovação da mente. É uma transformação operada por Deus, é, vertical, mas é uma transformação também desenvolvida pelo crente, uma transformação mental. São dois lados de uma mesma moeda, são duas faces de uma mesma verdade, são dois aspectos de uma só história, é Deus trabalhando lá e a gente trabalhando aqui. Eu enfatizo isso porque, meus irmãos, nós não podemos simplesmente sentar numa cadeira e esperar que Deus faça todo o trabalho sozinho pela nossa santificação. Não é, eu vou me sentar aqui nessa cadeira e quando Deus quiser que eu mudo, com ou sem mim Ele vai fazer isso, porque Ele pode, Ele é onipotente, e quando Ele quiser, Ele faz. Quando Ele quiser convencer esse pecado, eu não vou fazer nada para vencer esse pecado. Não é assim, irmão. Salvação é assim. Salvação, Ele pega a gente, mas santificação é diferente. Sabe, é uma cooperação, é um sinergismo. É uma transformação vertical, operada por Deus, mas é também mental. É o esforço do crente em renovar a sua mente. É disso que nós precisamos, de uma mente renovada. Investir nisso. Você sabe que quando a gente nasceu nesse mundo, a gente nasceu com uma mente quebrada. Quando o pecado entrou nesse mundo, uma das principais áreas que ele afetou foi a nossa cachola, a nossa mente. Sabe, todos aqueles padrões que Deus instalou, todas aquelas motivações, aqueles desejos, aquelas alegrias, aquelas esperanças que Deus colocou no coração do ser humano, o diabo, o mundo, o pecado, destruiu tudo. A nossa mente ficou quebrada, A solução para essa mente quebrada foi encontrada no dia da nossa salvação. Foi ali onde a gente passou por um processo que a Bíblia chama de arrependimento, metanoia, mudança de mente. Foi ali onde a renovação da nossa mente começou. Uma renovação que marca não só o nosso dia da salvação, mas uma renovação que marca e deve marcar cada dia de vida que nós temos nessa terra. Uma reversão constante da lavagem cerebral que o pecado fez aqui na nossa mente. Uma renovação da nossa mente que precisa acontecer todos os dias da nossa vida. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente procura isso? Como é que a gente recebe essa renovação mental? É por meio do nosso contato com a palavra de Deus. Como o pastor Moab enfatizou na pastoral que a gente leu aqui nessa noite. O nosso contato diário, constante e contínuo com a palavra de Deus é uma das ferramentas mais poderosas para a nossa mente ser renovada. Nosso contato com a Bíblia, sabe? Aquele choque de pensamentos. Os nossos pensamentos carnais chocando ali com os pensamentos de Deus. Aquela batalha espiritual na nossa mente, entre a nossa vontade e a vontade de Deus aqui revelada na palavra, é isso que surte mais efeito para renovar a vida de um ser humano. É nesse contato diário que nós temos com a Bíblia, que nós podemos aprender a pensar como Deus pensa, enxergar como Deus enxerga, amar como Deus ama, odiar também o que Deus odeia, e viver o plano de Deus de fato para a nossa vida. Através da renovação da nossa mente, mantendo o nosso contato com a palavra de Deus. Porque é assim que nós de fato podemos viver uma transformação bíblica, irmãos. Sabe, se a gente tentar viver transformação sem Bíblia, o resultado vai ser aquele legalismo lá de regras que Deus nunca criou. Se a gente, por exemplo, tentar viver também a Bíblia e
só aprender a Bíblia, mas não colocar em prática, o resultado vai ser também a libertinagem que a gente enfatizou. É por isso que as duas coisas andam juntas. A gente precisa viver essa transformação debaixo da luz da palavra de Deus. É ali, no nosso contato com a palavra de Deus, que ao mesmo tempo a nossa mentalidade mundana, carnal, perdida e corrompida vai sendo destruída, e a mentalidade de Deus, santa, boa, vai sendo construída no nosso coração. Então, por um lado, o que Paulo está dizendo aqui é que a transformação de Deus vem quando nós mantemos a nossa dependência do agir de Deus. A transformação vem de Deus, ela é vertical. Então a gente não deve, tentar fazer o negócio por nós mesmos, Não é como a turma coaching diz por aí afora, né? Olhe para dentro de si mesmo e aí dê um grito assim que você vai ter força para superar seus limites e você vai além daquilo que você imaginou e simplesmente acredita em você. Mas que negócio estranho, não tem nada a ver com Bíblia. A força não vem da gente não, a força vem de Deus. A força da gente levou a gente ao desastre, onde a gente se encontrava sem Jesus. Então a gente faz o quê? A gente procura força aqui dentro? Não, a gente procura força em Deus. A gente ora, a gente busca o fortalecimento de Deus para que possamos resistir ao mundanismo e vencer as tentações. Mas por outro lado, como Paulo vai dizer aqui, ser transformado também é manter o nosso esforço em renovar diariamente a nossa mente. Meus irmãos, é a gente fazer a nossa parte. É a gente fazer a nossa parte. Ler a Bíblia. Se possível, ler bons livros sobre a Bíblia. Por que não? Aproveitar toda a programação que a igreja dispõe para a gente aprender da Bíblia. Uma conferência como essa, culto de doutrina, escola bíblica dominical, para nós, para os nossos filhos, para as nossas crianças. A gente aproveitar os grupos de estudo entre os jovens. A gente aproveitar, o tempo que a gente gasta também nas redes sociais para renovar a nossa mente. Por que não seguir páginas que trazem para nós, no mundo virtual, um bom conteúdo bíblico? O problema da gente, às vezes, é que a gente tem páginas de viagens nas redes sociais, páginas de moda, páginas de saúde, páginas de dieta, páginas de carro, de moto, de pet, de tudo no mundo, mas não tem páginas bíblicas lá nas nossas redes sociais. A gente segue tudo, menos aquele conteúdo bíblico. Por que não, seguir páginas bíblicas que ajudam a gente a crescer na fé? Porque todo esse conjunto, no nosso contato com a Bíblia, seja pessoalmente, comunitariamente na igreja, virtualmente no nosso celular, tudo isso contribui para a gente ter uma mente cristã renovada. Sermos, de fato, transformados, como o apóstolo Paulo está destacando aqui. Um crente não só afastado do mundo, mas um crente diferente desse mundo. Porque esse é o padrão do cristão, meus irmãos. No lugar de ser mudado pela pressão exterior, não se conformem com esse mundo, ele é transformado pela renovação interior, pelo seu contato com a palavra de Deus e com a Bíblia. É nutrindo uma mentalidade bíblica que ele vai viver um comportamento bíblico. E de fato esse é o último assunto de Paulo aqui no texto. Ele diz que o padrão do cristão também leva ele à atitude de experimentar a vontade divina. Ele termina dizendo isso, para que possam experimentar, aí depois diz, a vontade de Deus. Esse aqui é o alvo, esse aqui é o clímax de tudo que a gente viu até então. Todos os passos anteriores de abandonar o mundo, de renovar nossa mente e transformar nossa vida, contribuem para esse objetivo principal. Que objetivo? Experimentar a vontade de Deus. O alvo é esse. É experimentar a vontade de Deus. A palavra experimentar significa provar, testar, conhecer através da experiência prática. É a gente, de fato, vivenciar e respirar aquilo que nós estamos aprendendo na vontade de Deus. Não é só a gente ter uma renovação da mente, é a gente ter também uma santificação de vida. Porque, meus irmãos, o alvo é a vida. É o nosso falar, é o nosso trabalhar, é a nossa maneira de lidar com conflitos, é a nossa maneira de cuidar da família, é a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de reagir, de testemunhar, os nossos passos, as nossas práticas, atividades, Toda mudança de mente que vivenciamos e que aprendemos, ela tem de culminar, tem de resultar, tem de terminar ali, na vida. Não é só na nossa mente, é nos nossos pés, na maneira como a gente anda, nos lugares que a gente anda, na nossa boca, nas palavras que a gente fala, nos olhos, na nossa maneira de enxergar a vida, nos ouvidos, na nossa maneira de escutar,
sabe, nas mãos, a nossa maneira de agir, de se comportar. É ali, na nossa vida diária, na nossa vida prática, que a palavra de Deus tem de surtir o maior efeito. Ou seja, não é só uma questão de ter um pensamento padronizado na palavra. Satanás tem um pensamento padronizado na palavra em muitos sentidos. Mas é o crente ir além e ter também um comportamento padronizado na palavra. Não só entender certas informações, conceitos, doutrinas e ideias bíblicas, mas incorporar, encarnar essas verdades numa vida singela e simples de obediência a Deus, de obediência ao Senhor. Porque o resultado do conhecer precisa ser o obedecer. Não é só ler a Bíblia toda manhã e toda noite. Não é só estudar a Bíblia dos cultos que fazemos como igreja. Não é só tirar 10 no teste de teologia. É a gente, de fato, viver e respirar essa palavra na nossa vida diária. Isso aqui é tão importante que se você, por exemplo, pegar do capítulo 12 aqui e for ler até o capítulo 16, Paulo vai gastar o restante da carta dele só explicando essa frase. O que é experimentar a palavra de Deus de uma forma prática. Sabe, nas diferentes esferas que um cristão está envolvido. Qual é a praticidade e a vivência diária que o crente deve ter na palavra de Deus? Porque Paulo sabe, meus irmãos, que praticar a vontade de Deus é a essência do ser cristão. O nosso evangelicalismo superficial aqui no Brasil diz que a essência do ser cristão é só frequentar a igreja. É frequentar a igreja e pronto, isso é. Mas a essência do ser cristão, praticar a vontade de Deus. Viver a vontade de Deus e construir a sua casa não sobre a areia movediça, insegura desse mundo, mas sim sobre a rocha, que é a palavra de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus para nós. E além disso, além de praticar essa vontade, Paulo diz que o crente também tem de desfrutar essa vontade, né? Desfrutar a vontade de Deus. Por quê? Porque ele diz, a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, é agradável. É como se Paulo estivesse aqui adjetivando, qualificando, descrevendo essa nossa obediência. Como é que ela é? Essa obediência que a gente tem a Deus. Não é uma tortura. Não é como se os mandamentos, os preceitos e a vontade de Deus fosse aquela máquina de tortura que Deus está utilizando para torturar o crente. E o crente não quer obedecer a Deus e Deus está torturando. Você vai ter que obedecer, vai ter que fazer isso. Não. O crente não obedece a Deus como um tipo de tortura. Pelo contrário, é um prazer, é um deleite, é uma alegria. Porque essa vontade é assim, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa porque ela só faz o bem para nós. Não faz mal. Não faz mal. Como nossos avós costumavam dizer. Não faz mal nenhum. Nunca a vontade de Deus vai fazer qualquer mal a nós, gente. Nunca. Ela só faz o bem. Ela leva o crente a viver uma boa vida diante de Deus. Ela leva o crente a construir uma boa família. Ela orienta o crente para que ele possa ter uma boa vida profissional. Ela encoraja o crente para ele ter uma boa vida de serviço também na igreja. Tudo de bom que a gente pode encontrar na nossa vida, nós vamos encontrar na vontade de Deus revelada na sua palavra. Ela é boa. Ela também é perfeita, completa, suficiente, infalível. Sabe, não tem necessidade de acrescentar e de tirar absolutamente nada. As normas desse mundo é diferente, né? Todo dia eles atualizam, mudam, botam uma coisa, tiram outra, mas a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é perfeita, é completa. Ela é suficiente para qualquer situação ou dilema da nossa vida. E é também uma vontade agradável, porque ela sempre vai comunicar alegria para o coração do crente. É agradável, irmãos. Até mesmo quando a palavra de Deus leva o crente a sofrer prejuízos materiais, ou a sofrer prejuízos sociais, como nossos jovens sofrem muito nas universidades, até mesmo nesses prejuízos, a palavra de Deus continua sendo agradável, continua comunicando alegria para o coração do crente. É por isso que se você abrir um livro de história da igreja, o que você vai encontrar? Você vai encontrar crentes que foram assassinados por causa da fé, queimados vivos, mas sabe como é que eles morreram? Morreram cantando. Morreram cantando. Mostrando que a vontade que conduzia eles até aquela situação tão dramática, cruel, violenta e desumana, era uma vontade agradável. Por isso que eles morriam cantando. Né, pastor Joel? Por isso que o Coliseu não conseguiu parar a igreja. Porque essa vontade sempre vai ser agradável, mesmo quando o corpo está queimando numa fogueira. Essa vontade continua comunicando a alegria e prazer ao coração do crente. Então, a síntese disso é que o padrão do cristão sempre leva ele a viver uma obediência feliz.
uma obediência feliz. Ele é obediente àquilo que ele tem aprendido, àquilo que ele tem estudado, àquilo que ele tem recebido da palavra de Deus. Ele sempre está se esforçando para viver à altura do que ele sabe. Ele não está interessado apenas em aprender, ler Bíblia, livros, ouvir hinos, ouvir pregações, ter uma vida devocional meramente informativa, como se vê um jornal, por exemplo, de manhã cedo. Não, ele quer obedecer, ele quer praticar, ele quer experimentar, ele quer ver como é que esses princípios aqui vão se traduzir no seu dia a dia. Mas essa obediência, ela também é uma obediência feliz. Obediência feliz. O que move o crente obediente não é o medo do castigo, de ser punido por Deus. Não é a embriaguez da hipocrisia, de construir uma fachada religiosa, nem muito menos a religiosidade morta, de uma religião morta. O que move o crente a ser obediente é esse privilégio, essa voluntariedade, essa alegria de poder andar com Deus no seu dia a dia. Porque o crente sabe que esse caminho de obediência vai ser o caminho onde ele vai ser mais feliz, mais alegre, mais satisfeito. Nas palavras de um pastor chamado John Pipe, Deus sempre vai ser mais glorificado em nós quando nós estamos mais alegres, mais satisfeitos, mais felizes nele, no próprio Deus. O resumo de tudo isso, meus irmãos, é que o padrão do cristão sempre atrai ele para esse estilo de vida que Paulo descreve aqui em Romanos 12:2, para essas atitudes. Primeiro, a atitude de abandonar o mundo e viver de uma forma diferente da maioria sem Deus. Segundo, a atitude de procurar a transformação de vida por meio da renovação da mente, nosso contato com a palavra de Deus. E terceiro, a atitude de praticar e se deleitar na vontade de Deus, vivendo uma vida prática e feliz de obediência ao Senhor. É seguindo esses passos, meus irmãos, e fazendo isso com cada vez mais firmeza e resolução, que nós podemos de fato viver o padrão de Deus para nós. O padrão de Deus para a nossa vida cristã. E o meu desejo é que Deus, pelo Espírito Santo dele, tal como ele prometeu fazer, como a gente viu nessa noite, que ele nos ajude cada vez mais a incorporarmos esses princípios e essas atitudes com mais firmeza na nossa vida. E que nunca, nem a nossa carne dentro de nós, nem o diabo ao nosso derredor, nem um mundo cruel e corrupto fora de nós, venha nos afastar desses princípios importantes de obediência ao Senhor e que levam a gente a viver uma vida de glorificação a Deus. Vamos orar juntos, meus irmãos, curve sua cabeça e vamos pedir a bênção dele sobre nós. Ó Deus, nós queremos dirigir nossos corações ao Senhor diante dessa passagem, meu Pai. Totalmente conscientes da nossa fragilidade espiritual, conscientes das infindas estratégias que esse mundo usa para nos arrancar da sua presença e dos seus caminhos. Mas conscientes também, meu Pai, da onipotência do Senhor trabalhando em nossas vidas por meio do Teu Espírito Santo. Por isso nós oramos, ó Pai, para que o Senhor nos dê uma santidade cada vez mais firme. Vivemos, ó Pai, cada vez mais distantes desses padrões mundanos. Vivemos, ó Pai, cada vez mais resolutos em obedecer, viver a Sua vontade. Vivemos, ó Pai, uma vida onde a obediência do Senhor é inegociável. Nós pedimos, ó Pai, porque o Senhor conhece a luta que cada um enfrenta na vida espiritual aqui nessa noite. Por isso oramos para que através do Teu Espírito Santo o Senhor nos dê força, coragem e ousadia para lutarmos contra esse mundo, renovarmos a nossa mente e experimentarmos cada vez mais a Sua vontade em cada centímetro da nossa caminhada, Senhor. Pois nós oramos assim, meu Pai, sabendo que o Senhor atende a nossa oração, pois é através do Seu amado Filho Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém e amém. Meus irmãos, que Deus continue abençoando essa igreja amada, querida. Agradeço o convite do pastor Moab da igreja. Sempre uma alegria estar aqui com os irmãos e que o Senhor esteja nos dando cada vez mais firmeza nos caminhos dele, para a glória dele.